Amém. Lucas 7, a partir do 36. Quero que você preste bastante atenção com a leitura um pouco longa, para a gente poder entender bastante, tá bom? Vamos ler? Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois o enxugou com seus cabelos, beijou e ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Diz, mestre, diz ele. 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e a enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, há muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aqueles a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Amém? Pode se sentar, meu querido. Pode se assentar. Na Bíblia a gente encontra 4 relatos de mulheres ungindo Jesus com óleo. Mateus 26, Marcos 14, Lucas 7, o texto que nós lemos, e João 11. Só que no caso de Mateus, no caso de Marcos e no caso de João, é a mesma cena. Jesus está em Betânia, Maria, irmã de Lázaro, está ungindo Jesus. É a mesma cena, é aquela cena que a gente conhece quando Judas olha e fala assim: esse frasco custa 300 denários, a gente podia ter vendido e dado aos pobres. Em Mateus 26, em Marcos 14 e em Lucas 11 é essa cena. Apesar de Mateus 26 e Marcos 14 citar um certo Simão, mas lá é Simão o leproso. Aqui é Simão o fariseu. Então, ou seja, a Bíblia conta apenas duas histórias de mulheres ungindo Jesus. Aqui, bem no primeiro ano de seu ministério, Jesus foi convidado a jantar na casa desse fariseu chamado Simão. E os jantares de homenagem na época era praticamente, irmãos, uma festa pública. Todo mundo podia chegar. Não era uma festa privada, uma cultura diferente das nossas de hoje. Então, numa festa pública, uma festa a qual Jesus foi convidado para jantar, é que acontece essa cena. Uma cena que fala sobre amor. O primeiro e maior de todos os mandamentos: amar a Deus. Jesus falou que é nela que consiste a lei e os profetas, em amar a Deus. Paulo diz para a igreja de Corinto que seja anátema todo aquele que não ama a Deus. Seja amaldiçoado todo aquele que não ama a Deus. É sobre amor, não sobre moralismo. E esse amor versus moralismo que a gente vai entender e a gente vai discorrer à medida que a gente vai compreendendo o texto. Como Jesus disse,
Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Ou seja, amar a Deus no seu completo ser, na plenitude do homem, na totalidade do ser humano. Amar a Deus de coração, envolve todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos. Amar a Deus com seu entendimento, amar a Deus com tudo que você pensa, a cada raciocínio seu convergir em amor a Deus, com todas as suas forças, com todo o seu vigor que Deus te deu, no seu levantar, no seu deitar, na sua entrada e na sua saída, amar a Deus. O céu só vai morar lá gente que ama a Deus, não gente moralista, não gente conservadora. E a gente vai entender mais desses conceitos um pouco mais para frente agora. De uma forma sedutora, irmãos, o moralismo tem sido substituído pelo Evangelho. O conservadorismo tem sido substituído pelo Evangelho. E Paulo diz para a igreja, para os Gálatas, um texto que a gente conhece, que se lhe apresentar-lhe outro Evangelho, e esse Evangelho seja anátema também, amaldiçoado. Então, a gente precisa entender. A gente vai entender, de acordo com o texto, que é moralidade. Simão, como o texto diz, Simão, o fariseu, ele achava que o caminho da moralidade levava à redenção. Ele achava que a sua conduta certa, a sua moral elevada, a sua ética, aquele conjunto de regras sociais que ele pudesse seguir, isso levava ele a um estágio alto da vida. Isso fica bem claro na parábola do fariseu e do publicano. Sei que todo mundo conhece, mas para refrescar, bora abrir a Bíblia aí, Lucas 18. Nós estamos em Lucas 7 mesmo, só dá uma acelerada para frente aí. Lucas 18, 9 e 14. Todos conhecem, mas para dar uma lembrada aí. Lucas 18, do 9 ao 14, diz assim: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Jesus contou uma parábola para explicar sobre essa moralidade. Ou seja, um viu que a justiça era inalcançável, contou com a misericórdia de Deus, o publicano. Mas o outro fariseu pensava que o seu próprio caráter moral era suficiente para se aproximar de Deus. Um olhou e falou assim: não importa o que eu te disser aqui, Deus, eu preciso da sua misericórdia, da sua graça e do seu favor. O outro falou: deixa eu te contar, Deus, como é que eu sou muito top e de repente eu alcanço algum favor do Senhor pela minha conduta. Um viu que a justiça era inalcançável. Essa semana, falar sobre isso surgiu de uma conversa essa semana que eu estava tendo. A gente estava num lugar e passou um rapaz, a gente cumprimentou ele, e a gente olhou para ele assim, e Thaís fez um comentário assim: nossa, esse rapaz podia aceitar Jesus, ele é tão gente boa, e realmente, é um cara especial. E aquelas pessoas que têm um bom testemunho, que têm um caráter, uma moral muito elevada. E Thaís falou assim: ele precisava aceitar Jesus, só faltava Jesus na vida dele. E eu falei: Thaís, é exatamente isso. Nos dias que estamos vivendo, é exatamente essa postura, esse traço, é exatamente essa conduta que o impede de alcançar a Deus e a Cristo Jesus. Ou seja, pessoas que se acham melhores moral e eticamente nunca vão entregar sua vida para Cristo se nós, como igreja, continuar reduzindo o Evangelho de Deus apenas
Um livro, reduzindo a Bíblia, apenas um livro de conduta e ética moral ok, aprovada pela sociedade. A Bíblia é muito mais do que isso. O Evangelho de Deus é muito mais que isso. O Evangelho de Deus vai muito mais além do que isso, e é exatamente isso. O moralismo de hoje nos impede de ir mais além, poeticamente dizendo, nos impede de tocar o coração de Deus. Nós estamos vivendo um tempo que estamos simplesmente trocando o evangelho pelo moralismo, pelo conservadorismo. Não quer dizer que Deus não espera de nós e da sua igreja uma conduta moral mais elevada. Jesus disse isso para os discípulos. Pois eu digo, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Jesus falou sim. O crente realmente precisa ser honesto, precisa ter uma conduta moral que se destaque do ímpio e do mundo. Não pode ser ao contrário. Mas não é o comportamento que o Evangelho propõe como centralidade. Hoje parece que a ideia que nós estamos como igreja apresentando para o mundo é: aqui é um lugar que nós vamos fazer você virar uma pessoa certinha. Se você não paga, nós vamos fazer você pagar suas contas aqui. Se você fala palavrão, aqui você vai parar de falar palavrão. Se você não gosta de trabalhar, aqui você vai gostar de trabalhar. Se você não pensa em família, aqui você vai começar a pensar em família. Parece que nós estamos reduzindo o Evangelho de Jesus Cristo por moralismo. Estamos trocando o verdadeiro Evangelho da salvação e redenção. Isso muito causado pelo momento que estamos vivendo hoje como sociedade. Esse momento de hoje como sociedade. Um movimento no Brasil surgiu algum tempo atrás de conservadorismo. E esse movimento de conservadorismo identifica-se muito com a igreja, com o evangelho. Algumas coisas se identificam. Por exemplo, o conservador, ele não é a favor do aborto, como nós. O conservador, entre esse exemplo que eu dei, vários outros, eles são parecidos com nós. Mas nós somos cristãos. Nós somos crentes, nós amamos a um Deus. É sobre amar a Deus e não sobre um conjunto de regrinhas. E vocês vão entender mais para frente. O conservadorismo e o moralismo, ele não importa com o pecado. Ele importa com o escândalo. Já começando a olhar para o texto. O fariseu, quando ele viu a mulher entrar, ele falou assim: epa, tem alguma coisa errada aqui. Expondo seus cabelos, entrando em um lugar, se ajoelhando diante desse homem, uma mulher pecadora que nem nome a Bíblia dá, tocando. Se ele soubesse quem ela é, ele nem deixaria ela tocar. Ele não está preocupado com o pecado, ele está preocupado com o escândalo. O moralista e o conservador, ele não tem a preocupação dos seus pecados diante de Deus, como Davi teve. Ele tem preocupação com o escândalo e o que a sociedade pensa sobre ele. O moralista é aquele que Paulo em Romanos, no capítulo 2, combate, onde Paulo, a partir do versículo 1, ele passa toda uma lista das coisas que Deus não agrada. E ele, no final do capítulo, ele encerra dizendo: mas vocês que compreendem todas essas coisas e não a fazem, também estarão condenados ao inferno. Então não é só pensar certo, mas é agir certo. O conservador e o moralista têm muito disso. Ele pensa certo, mas não age. Ele não age. Ele está só preocupado com o escândalo. Provavelmente, Paulo, quando escreveu o capítulo 2 de Romanos, ele estava lembrando daquela cena. Augusto Nicodemos diz isso, que provavelmente Paulo estava lembrando da cena de Davi, quando o profeta Natan chega para confrontar ele. Quem lembra? Aquilo é moralismo, irmão. Quando Natan começa a contar uma história para ele, dizendo: olha, tinha um homem muito rico que tinha vários animais, e tinha um homem pobre que tinha só um animalzinho só. Esse homem passava uma dificuldade e ele cuidava muito bem daquele animalzinho que ele tinha ali, daquele cabritozinho que ele tinha. Mas chegou um tempo, em vez de aquele rico, na hora que chegou as visitas na casa dele, matar
um de tantos animais que ele tinha, matou um único animalzinho daquele homem pobrezinho do vizinho dele. Davi fala assim: esse homem merece a morte. Natan fala: mas esse homem é você. Mas esse homem é você. Isso é moralismo. É achar as coisas erradas, é entender que as coisas são erradas, mas agir errado. Não adianta ficar no campo do pensamento. Deus está querendo chamar a gente para viver um pouco mais além essa noite. Para viver um pouco mais além de um conjunto de regras e entender que sim, a moral vem sobre nós, mas primeiro é amar a Deus. Primeiro é amar a Deus. O inferno vai estar cheio de pessoa bem educada, gente conservadora. O inferno vai estar cheio de gente moralmente correta. Agora o céu também vai estar cheio de gente que está lá só por pura graça e favor de Deus, porque ele amou a Deus, amou ao Senhor sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a força e de todo o seu entendimento. Gente que amou a Deus. Indo para o texto, vamos ler o versículo do 37 ao 39. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, aos seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois o enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com um perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é ela, uma pecadora. Aqui está a diferença de quem recebeu salvação e redenção, como diz no versículo 50, daquele que acha que o relacionamento dele com Deus só se limita através de um comportamento, de um jeito certo. Eu não sei se vocês estão entendendo a diferença de uma coisa para outra, de gente que segue uma cartilha e de gente que ama a Deus de verdade. Como eu disse, o moralismo de Simão só levava ele a uma preocupação, a uma conduta, e não a adoração e amor de verdade. Simão só enxergava a questão moral e ética, os bons costumes, e não amor a Deus. Ele diz: essa mulher é uma pecadora, cara, porque está trazendo escândalo, não vai de acordo com a conduta da nossa sociedade, da nossa cultura. Está infringindo um código moral e ético. E não, ele pensava em não amar a Deus. Jesus, no versículo do 44 a 46, ele diz: em seguida virou-se para a mulher e disse: Simão, vê essa mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Mas você não me saudou com um beijo. Mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. É isso, irmão. Enquanto ele estava preocupado com questões secundárias, Jesus estava dizendo: o principal você não fez, você não me amou. Você já pensou nós chegar diante de Jesus, nas portas da Nova Jerusalém? Jesus falar: não, aqui você não pode entrar, porque você esqueceu o principal, você não me amou. Você era um cara legal, você pagava seus boletos certinho, você era legal com os vizinhos, você não botava som alto, você era uma pessoa certa, você não infringia a lei de trânsito, você não ultrapassava sinal vermelho, você obedecia às placas de sinalização, você era um carinha legal, você era aquele crentezinho, sabe? Você botoava o último botão aqui da camisa sua aqui, você botoava até o último, mas você não me amava. A treta com Simão hoje é essa: você não fez o principal, você não me amou. Estamos dando mais valor às coisas secundárias do que às coisas principais. Josué, conversando com toda a tribo de Israel, disse: por isso dedique-se com zelo a amar ao Senhor. Dedicação em amar a Deus. Irmão, você tem essa ciência que nós podemos estar caminhando como igreja, nessa geração, nesse tempo, como crentes, e esquecendo aquilo que Jesus falou, que seria o maior dos mandamentos, que nele consiste a lei e os profetas, em amar a Deus. Nós estamos perdendo o principal. E fica uma pergunta para nós hoje, sobre amar a Deus, e quando a gente olha para o texto que a gente leu dessa mulher, quanto tempo
você não quebra o protocolo? Quanto tempo você não rasga e começa a chorar diante de Deus? Dia 12 passou aí, foi quarta-feira. Mensagens, mais stories, todo mundo se declarando um para o outro. Quanto tempo você não dá uma rasgada assim no seu coração e declara para Deus o quanto você o ama? Quanto tempo você não faz um coraçãozinho para cima e manda beijo assim, tomando banho assim para Deus e mandando um beijo para Ele? Quanto tempo você não chora diante de Deus? Não, pastor, é porque eu sou uma pessoa séria. Não, porque quando vem diversidade na sua vida, você chora. Você só não chora diante de Deus. Quanto tempo você não se expressa? É impossível. O evangelho não é emocionalismo. O evangelho não é parede preta, luz apagada, fumaça e tentando mexer nas suas emoções. Mas é impossível olhar para o que Deus fez na nossa vida e não mexer com as nossas emoções. É impossível. Quanto tempo você não chora diante da presença de Deus? Quanto tempo Deus não se manifesta na sua casa, no seu quarto, em um momento de oração na igreja, e você se mantém como Simão, pensando em coisas secundárias. Não, preciso me manter, preciso manter a minha postura. E a mulher que recebeu salvação, ela não estava nem aí, quebrando todos os protocolos, uma mulher chegando no meio daquele tanto de homem, tirando os cabelos para fora, chorando, quebrando um vaso, derramando perfume, um vaso de alabastro, que de acordo com os outros evangelhos que a gente vê, de acordo com a declaração de Judas, custava 300 denários, quase um ano de salário. Quanto tempo, irmão? Quanto tempo você não adora o Senhor? Eu vou mexer com você agora. Quanto tempo você não adora o Senhor com oferta? Só? Quanto tempo você não olha para o Senhor e fala assim, esse aqui é para o Senhor. Quanto tempo que você não sai da fronteira do dízimo? Quanto tempo que você não agrada o coração do Senhor com uma oferta? Quanto tempo você não olha assim para um dinheiro e fala assim, não preciso, eu tenho tudo que eu preciso, Jesus. Isso aqui já está mais que sobrando. Uma mulher, uma pecadora, com um ano de trabalho. 300 denários custava. Um perfume extremamente caro, vinha da Índia. Extremamente caro, com um vaso extremamente caro, feito de alabastro, para que ele pudesse ser conservado esse perfume lá dentro. Nas outras passagens, quando Jesus está sendo ungido em Betânia, Judas diz assim, poderia ter dado aos pobres. Jesus falou, não, os pobres você tem toda hora. Agora é para mim. Ou seja, não é um em detrimento do outro. Jesus falou assim, não é para fazer isso para as pessoas, para os pobres, para quem precisa. É só para mim. Jesus falou, não, tem coisa que é para mim. Cadê a sua adoração para mim? Ela está rasgando o coração dela. Quanto tempo, irmão? Nós não quebramos o protocolo, senhor? Nós somos muito certinhos, senhor. Nós somos muito certinhos. E assim nós estamos caminhando para o inferno. Muito certinho. Vai chegar lá no inferno assim, Satanás, gente, chegando um rapaz bom aqui, ó, pensa um vizinho legal, pode morar do lado dele, isso aí não dá trabalho com nada, não liga som alto, paga as contas, tudo certinho, só não amava a Deus, mas é uma gente boa, pode ir. Já pensou, irmão? A gente precisa quebrar um pouco o protocolo, mas essa mulher traça um caminho diferente do que parece que está sendo proposto nos dias de hoje. Ela busca salvação e redenção primeiro. Ela não está pensando em protocolos, ela não está pensando em uma conduta, ela não está pensando em moralismo, em conservadorismo, ela quer salvação. Ela trouxe um vaso e quebrou diante de Jesus. Ela trouxe um vaso e ungiu os pés do Senhor. Chorando, começou a molhar os pés com suas lágrimas, depois enxugou seus cabelos, beijou e ungiu com perfume. Ela buscou redenção. Agora sim, ela vai ter um comportamento transformado. Uma vez salvo, comportamento de salvo. Uma vez redimido, comportamento de redimido. Só salvação e redenção traz mudança verdadeira em nosso caráter e em nosso ser. Só salvação e redenção. Um homem não salvo e não redimido, uma mulher não salva e não redimido, ela precisa se apoiar no conservadorismo. Ela precisa se apoiar na moralidade.
Porque a moralidade, como eu já disse, não tem a ver com ferir a lei, ferir o coração de Deus, transgredir a lei de Deus. Tem a ver com a conduta social. Contanto que as pessoas não saibam, como Davi, né, fez. Não, que absurdo. Ah, mas é você. Não, rapaz. Ixi, ops, deu errado. Contanto que as pessoas não saibam. Ela buscou redenção. Ela buscou salvação. Jesus diz no versículo 50, Jesus disse à mulher, sua fé e a salvou, vá em paz. Ela recebeu a paz de Deus. Paulo diz isso em Romanos, tendo justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus. Naquele momento, Jesus cessou as tempestades do coração dela. Naquele momento, Jesus sarou o caráter dela. Naquele momento, Jesus transformou o coração dela. Naquele momento, Jesus tirou de pedra e colocou de carne. Naquele momento, Jesus mudou a vida dela, trouxe paz para a vida dela. E ela foi agora em paz. Aí sim, o comportamento é transformado. Aí sim a mudança acontece. Mas parece que nós estamos querendo fazer o caminho contrário. Parece que nós estamos querendo anunciar a não salvação. Parece que a igreja, parece que nós não estamos querendo anunciar a salvação. Nós estamos querendo anunciar a mudança de comportamento. É a esposa que vem e fala assim, meu marido, isso e aquilo. Seu marido precisa ser salvo. Salvação e redenção. É isso que o seu marido precisa. É o marido que fala da esposa, a minha esposa é isso, é isso, é isso. Precisa de uma graça salvadora de Cristo Jesus sobre a vida dessa mulher e de cada um de nós. É salvação. Temos que pensar, irmãos, se a nossa incapacidade de mudar, se a nossa vida que a gente nunca consegue mudar, se realmente está atrelado a uma não salvação. Que isso, pastor? Aí o senhor pegou mesmo. Aí eu saí de casa domingo para escutar um negócio desse. Sabe por que eu falo isso? Porque eu te amo. Porque eu quero que você chegue junto comigo. E eu quero que você ore para que eu também chegue junto com você. Na Cidade Santa. Em Sião. Na Nova Jerusalém. Eu quero ser salvo. E eu quero que você seja. Por isso que eu estou falando isso com você. Não é o pastor do amor que vai confrontar você nesse nível, porque ele não te ama, ele quer seu like, ele quer que você segue, ele quer seu views, ele quer seu clique. Eu quero que você seja salvo, não estou nem para nada, nem rede social tem, eu não tenho nada, nada. Se eu atravessar na esquina ali, ninguém sabe que eu sou um pastor, só vocês. Mas eu quero que vocês sejam salvos. E essa mudança que a gente não consegue, muitas das vezes, pode estar atrelada a isso. A gente está dando murro em ponta de faca, gente. Não muda. Salvação e redenção que não chegou. Essa paz que essa mulher recebeu, de repente não alcançou sua vida ainda. Mas ainda há tempo para você. De repente Deus quer fazer isso a partir de hoje. Deus quer tocar, transformar a sua vida, alcançar a sua vida para que você receba salvação e paz, a paz de Cristo, a shalom do Senhor. Mas o caminho que ela encontrou foi através do arrependimento. A gente começa a entender algumas coisas do texto aqui. Através do arrependimento. Um caminho que nós temos abertos hoje de se arrepender. O reconhecimento do tanto que ela era pecadora levou a um amor muito grande. Porque o texto diz assim, irmão, portanto eu digo, há muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Jesus está dizendo o seguinte, o reconhecimento do tanto que ela era pecadora, levou um amor muito grande por Jesus. O nome disso é arrependimento. Ela reconheceu. Ela amou muito porque ela reconheceu. Ela amou muito porque ela olhou para dentro de si e falou assim, mas eu sou muito ruim. Eu mereço, acho que o inferno, se mandar eu para lá é um problema para o inferno, que eu mereço mais que o lago de fogo se tiver um negócio para mim ainda aí. Por isso que Jesus disse, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. A quantidade que você ama a Deus ou não está diretamente relacionado
com o tanto de entendimento que você tem do tanto que você foi perdoado. Por isso que a moralidade, por isso que o conservadorismo te atrapalha. Porque você fala assim, como assim? Eu não mato, eu não roubo. Eu dou uma cesta básica de vez em quando. Eu ajudo, eu faço alguma coisinha, eu pego umas roupas minhas que rasgou, dou aos pobres. Afinal de contas, eu não sou tão pecador assim. Afinal de contas, não, eu não sou como essa pecadora. Eu posso ser pecador, mas eu não sou pecador. Eu sou pecador da prateleira de cima. Eu não sou pecador. Eu sou pecador da primeira divisão. Eu jogo na Champions. Eu não sou pecador Série B, Campeonato Mineiro. Eu sou um pecador de um nível mais alto, que assim, se apertar mesmo, quase não peca. Ah, irmão, está aí. Está aí a explicação porque você não chora diante de Jesus. Você não rasga o seu coração diante de Deus. Que para você, você já era o bolo. Jesus é só a cerejinha que veio por cima. Plim. É por isso que você não desespera diante da presença de Deus. É por isso que nada mexe com você. Porque você acha, eu já ouvi isso dentro dessa igreja, essas paredes pudessem falar, e era testemunha de uma pessoa. Cara, eu sempre fui uma pessoa boa. Assim, quando eu aceitei Jesus, claro, foi muito bom, mas eu sempre fui uma pessoa boa. Boa aonde, irmão? Boa aonde? Aonde você era bom, senhor? Nem nos seus melhores dias você era bom. Nunca, nunca, nunca. É o reconhecimento. Jesus explica na parábola, no versículo 41 e 42, um devia 50 denários, outro devia 500 denários. Nenhum dos dois tinha condição para pagar a dívida, mas os dois foi perdoado. Jesus pergunta para Simão, quem mais vai amar, Simão? Aquele que devia mais. Jesus fala, ok, é isso mesmo. Você é o dos 50 ou do 500 denários? Eu sou do 500, do 1.000, do 1.500, do 1 milhão de denários. Eu devia muito, era impagável, como o texto diz, era impagável. Por mais que você tenha a noção, não, eu não era dos 500 denários, eu era dos 250 denários. Mas o texto diz que nenhum dos dois tinha condição de pagar. O que reconhecia mais, o que devia menos. Mas o que devia mais, amou mais, porque reconheceu a sua dívida. Dívida. É assim que o nosso amor por Deus brota no coração. Quando a gente olha o que Ele fez por nós, quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para a palavra de Deus e não enxerga como um livro de regras, mas como um livro que conta de uma história de uma redenção, de homens e mulheres que estavam caminhando para o inferno, e Jesus redimiu, resgatou você. Ah, irmão, muitos só vão ter essa noção quando chegar no inferno. Quando chegar lá, fala assim, ó, era verdade. Era verdade. É disso aqui que muitas pessoas foram livres e eu não fui porque eu achava que isso aqui, de repente, nem existia. Você achando ou não? Você achando ou não? Você acreditando ou não? Você olhando para dentro de si, entendendo a sua dívida ou não, você estava indo para o inferno. E a sua dívida era impagável. Reconhecimento. Ela reconheceu o tanto que ela devia. É de repente isso que está acontecendo com nós nessa geração. Essa mania de acharmos, por causa da nossa ética, que somos acima da média. De repente, porque seus vizinhos brigam, você escuta uma briga dos vizinhos, marido e mulher lá brigando, você escuta umas panelas batendo lá e tal, você paga as suas contas direitinho, você nunca sujou sua carteira, você só trabalhou em 2 lugares e tal, de repente, você acha que você começa a olhar por cima dos outros assim. Igual Simão. Simão olhou para aquela mulher e fez igual. Minha mãe tem uma mania, que quando ela acha ruim com alguém, ela fala assim, Simão fez isso. Simão olhou para a mulher e fez assim, Olha por cima, altivo. Jesus traduz isso. Tira primeiro a trave. Jesus diz, tira primeiro a trave. Jesus traduz essa cena. Jesus falta falar com Simão. Simão, tira a trave do seu olho primeiro, para depois tentar achar o cisco que está no olho dessa mulher. Ética cristã, irmão. Sabe o que é ética cristã? Ética cristã diz para mim pegar pesado
comigo mesmo. A ética cristã nos ensina assim, que eu preciso pegar pesado comigo mesmo e ser complacente com as outras pessoas. E ter compaixão das outras pessoas. Quando eu sei quão mal eu sou, mais misericordioso eu sou. Essa é a dinâmica. Essa é a dinâmica. E a hipocrisia cristã é pegar pesado com os outros e leve consigo mesmo. Com os seus pecados, mas também é muito difícil. Com os outros, inaceitável! Que absurdo! Expulsa da igreja! Disciplina eclesiástica nela passou. 2 ou 3, se não aceitar, expulsa da igreja. Agora consigo, é porque foi um momento, sabe? Foi um momento difícil assim, eu estava passando por um momento de extrema dificuldade, então eu acabei fazendo. O Senhor quer que a gente pegue pesado conosco. O Senhor, a Bíblia não nos leva para um caminho de direção, de vitimismo, igual nos dias de hoje, não. Jesus não é psicólogo dos dias de hoje, não. Jesus fala, se você chegar no psicólogo e falar assim, não, eu sou assim, o psicólogo vai tentar contornar. Jesus fala, é assim mesmo. Você é assim mesmo. E quando você for falar das outras pessoas, fala assim, você é e tenha compaixão do quem é igual a você. Essa é o que o Senhor quer que a gente viva. Voltando ao arrependimento. Sabe o que é arrependimento verdadeiro? Sabe o que essa mulher teve que... Sabe qual o sentimento que surgiu no coração dela para que essa mulher se arrependesse, essa mulher recebesse esse favor de Deus? Salvação e paz? Gente, se vendesse, quanto valeria? Salvação e paz. Porque assim, é um combo aí. Paz por quê? Você vai viver em paz. E você vai ser salvo? Ué, aí não, Que parece que o que é proposto para nós na Bíblia é tribulação aqui e paz lá, não é? Mas não, essa mulher, olha que pacotão legal. Paz aqui e salvação. Você poder viver uma vida em paz e saber que no último dia, no fechar de olhos, ou no ressoar da última trombeta, você vai estar com o Senhor. Então, para desfrutar disso, essa mulher passou por um processo de arrependimento. E arrependimento tem 3 elementos, irmãos. Eu preciso reconhecer que eu estou errado, sim ou não? Arrependimento. Preciso reconhecer que eu estou errado. Eu preciso ficar triste porque eu estou errado. Isso aí. Triste. Você precisa ficar triste porque você está errado. E depois você precisa mudar de direção. Paulo diz o seguinte, preciso reconhecer que estou errado. Em Romanos, Paulo trata disso. Paulo diz, que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma, de fato eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Então preciso reconhecer que eu estou pecado, que eu estou errado. Quem me fala que eu estou errado? A palavra de Deus. Paulo diz, eu não saberia o que é o pecado se não fosse a lei. Eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobice. Através da lei, a justiça de Deus é revelada no Evangelho. Então, ou seja, através da lei do Senhor, eu sei que eu estou errando. A Bíblia fala, você está errado. Segundo elemento precisa ter, tristeza. Tristeza. Romanos diz que, 2 Coríntios diz que a tristeza, segundo Deus, não produz, a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. Salvação. Produz remorso. Sabe o que é remorso? É igual Judas. Judas não se arrependeu. Judas teve remorso. O texto de Mateus 27 vai dizer que quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes sacerdotes, os líderes religiosos, as 30 moedas de prata. E no versículo 4 ele disse, pequei, pois traí sangue inocente. Mas o texto fala que ele não se converteu, ele não voltou, ele teve remorso. Então, quando você ficar escutando pregador coach na internet falando assim, se Judas tivesse esperado só mais um pouquinho, se Judas, se você tivesse esperado só mais um pouco, não ia adiantar nada, ele não se arrependeu. Como é que você sabe, Elvis? Que um cara chamado Mateus escreveu, no capítulo 27, no versículo 3, foi tomado de remorso. Só move o coração de Deus, vocês sabem quem são, né? Não dá para falar com vocês sabem quem são. Arrependimento. Remorso não mexe com o coração de Deus, não, gente.
Judas devolveu o dinheiro, falou, não, dei mole, sangue inocente e tal, mas não voltou, não se converteu, não pensou assim, não, eu não vou mais fazer aquilo que eu fazia antes. Só deu um remorso, falou, nossa, dei mole, o cara era inocente, toma o dinheiro aqui, e agora? Fim. Deus quer que não, que nós reconhecemos o erro, que nós ficamos tristes pelo erro e que a gente volte. Como João Batista disse para os fariseus, deem fruto que mostre arrependimento. Dê fruto que mostre arrependimento. Arrepender, gente, não é arrepender e não fazer mais. Dê frutos que mostrem arrependimento. E para isso é preciso estar convencido. E para isso é preciso ser uma tristeza grande tomar o seu coração. Grande tomar o seu coração. Para que você entenda. Você quer ver um exemplo de quem fala que pensa em santidade, mas não vai fazer? Quem já viu Quarta-feira de Cinza? Aí depois não tem quaresma? Aí depois da quaresma, que dia que acaba a quaresma? Na Páscoa, né? Então, meia-noite, nós tínhamos uma turma que meia-noite, ô irmão, parecia contagem regressiva igual o Réveillon. 3, 2, e a cerveja já estava na mão. 3, 2, 1, pá! Você já fica 40 dias pensando daqui 40 fazer o trem errado de novo. Você fica já esperando, você fala assim, nó, daqui... eu vou ficar esses 40 dias, mas quando acabar... É isso que João Batista fala, deem frutos que mostrem arrependimento. Não pecar já pensando em pecar de novo. Não errar já pensando em fazer de novo. É esse sentimento que tomou conta do coração daquela mulher. Ela amou muito. Ela amou muito. Porque ela foi muito perdoada. E você? Se sente muito perdoado? Ou você se sente como Simão? Que deveria viver, que merecia a presença de Jesus na sua casa, que nem ao menos saudou ele com um beijo, a tradição da sua época, nem ao menos lavou os pés, coisas que em uma cultura de honra e desonra, chegava, você queria honrar uma pessoa, você lavava os pés dela, quando ela chegava em casa por causa da poeira, lavava os pés dela, ungia os pés dela com perfume, saudava ela com um beijo. Mas Simão olhou para Jesus e falou assim, para rapaz, está pegando é o boi de você estar aqui. Conhece gente assim? Que olha para Jesus e fala assim, que sorte você deu, hein, Jesus? Deus te seguir, cara. Nossa, você é muito sortudo. Se eu juntar mais uns 12 igual eu, nós começa tudo de novo. Os discípulos, né? Nós começa tudo de novo. Mas essa mulher falou assim, não, cara. Está ali um homem que pode mudar a minha vida. Está ali um Deus que pode perdoar pecados. Está ali um Deus que pode transformar. E esse sentimento que tem que ter, não só hoje, mas todos os dias no nosso coração. É olhar, se achegar diante de Deus, se achegar na presença de Deus, falar assim, Deus, eu não mereci lá atrás. Continuo não merecendo e nunca vou merecer. Passe a amar mais a Deus. O caminho para amar a Deus é reconhecer aquilo que o Senhor fez por você. Aí sim você vai encontrar salvação. E aí sim, depois da salvação, toda mudança de comportamento, ela começa como se fosse um vulcão em erupção dentro de você. Começa espontaneamente, você começa a ser transformado e você não sabe nem mais que dia isso aconteceu. As coisas vão mudando dentro de você a partir da salvação, a partir da paz do Senhor que alcançar o seu coração, as coisas vão mudando, e você vai começar a olhar e falar assim, Deus, o meu comportamento está assim, não é por mais nada, não é por uma cultura, não é por uma cultura conservadora, moralista, é porque o Senhor fez isso comigo, o Senhor me transformou, o Senhor me salvou, e hoje eu correspondo a essa salvação. A igreja não pode ser, irmãos, a igreja não pode ser um lugar de pessoas que querem ser transformadas só o comportamento, que querem ser mudadas só o comportamento. Como eu disse, Jesus exige
uma conduta e ética até acima dos que os fariseus viviam. Mas Jesus quer primeiro que a gente o ame. O processo precisa ser completo. O processo, a obra de Deus na sua vida precisa ser completa, precisa amar a Deus. E depois todas as outras coisas vão ser acrescentadas em sua vida. Não tente se relacionar com Deus a partir de conduta. Não tente se relacionar com Deus a partir, Deus, se eu fizer isso aqui certinho. Se relacione com Deus por amor, querido. Por amar a Ele. Chore diante dEle. Rasgue o seu coração diante dEle. Ame a Ele. Olhe para dentro de si e fala, Espírito Santo, me convença de todo o pecado, de todo o juízo, de tudo aquilo que eu sou, de tudo aquilo que eu fui e de tudo aquilo que eu ainda sou capaz de fazer se o Senhor se afastar da minha vida. E você vai reconhecer quanto amor tem de Deus sobre a sua vida e o quanto você precisa amá-lo. Como eu disse, estamos fazendo da Bíblia um livro apenas de um código moral e não do Evangelho da salvação. Você pode ficar de pé essa noite. É muito mais fácil. Eu digo a você de verdade. É muito mais fácil a gente se esconder atrás dessa casca, sabe? É muito mais fácil esconder, dizermos que somos verdadeiramente servos do Senhor a partir só da nossa conduta, só do nosso moralismo. É muito fácil. Mas o Senhor quer um pouco mais além de nós essa noite. Quantos estão dispostos a viver isso? Quantos estão dispostos a viver um pouco mais de uma conduta? Quantos estão dispostos a obedecer ao Pai simplesmente com medo do chinelo, com medo do castigo, mas começar a obedecer ao Pai pelo amor por Ele. Começar a obedecer ao Pai porque o ama. Começar a não mais pensar em coisas secundárias, no que as pessoas vão pensar, mas amar a Deus de todo o coração e de todo entendimento. A Bíblia é um livro que fala sobre uma cruz, sobre a obra da cruz, sobre a obra da cruz. E hoje, nesse último tópico aqui, ficou em branco boa parte da tarde, e eu pensando, Deus, me ajuda a refletir sobre a obra da cruz. Me ajuda a refletir sobre o que o Senhor fez por mim, sobre o que o Senhor fez pela Igreja Missão Ágape, pelos seus filhos e filhas. Me ajuda a achar um texto. O Senhor disse assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigados por Deus e por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele. E sobre as suas feridas fomos sarados. É sobre isso que o Evangelho diz. É sobre isso que a Bíblia diz. Isso é a obra da cruz. Considerávamos Ele castigado, ferido por Deus e afligido, mas não. Ele foi transpassado e moído por causa da minha, da sua, das nossas transgressões. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. E sobre as suas feridas fomos sarados. Não é sobre andar certinho. Não é sobre cumprir um padrão moral, social. É sobre amar Ele. E assim deixar toda moral, todo caráter, toda mente de Cristo emergir sobre a nossa vida, sobre a nossa mente. É ser transformado a partir de uma salvação. Não ser transformado a partir de uma forma de se adaptar a um grupo. É ser transformado a partir da redenção, a partir
do receber o Espírito Santo dentro de você. É ser mudado através do Espírito Santo fazendo morada dentro de você. É ser mudado através de ser batizado no Espírito Santo. É ser mudado através de receber um batismo do Senhor, de nascer de novo. É ser mudado a partir disso, não ser mudado a partir de um fluxo social, a partir de uma ideia comum, a partir de cumprir protocolos, mas é ser mudado através de algo que eu já recebi, através de um presente, é corresponder a algo que eu recebi. Certamente Ele tomou sobre si. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Feche seus olhos, querido. Pai, em nome de Jesus. Senhor, nessa noite, queremos recomeçar com o Senhor, Pai. Tantas lutas da vida, tantas dificuldades, Senhor, nos tirou, Deus, a noção do que é mais principal e valoroso para o Senhor, que é amar ao Senhor. O Senhor disse para a igreja de Éfeso, Senhor, que eles trabalhavam muito, não aceitava os falsos apóstolos, mas tinha contra eles que abandonaste o primeiro amor. Pai, de repente o Senhor está falando comigo essa noite isso. De repente o Senhor está falando com alguns aqui essa noite, que tem se esforçado na obra, que tem se esforçado na palavra, mas tem esquecido alguma coisa. Abandonaste o primeiro amor. Ah, Deus, nos ajuda, Deus, nos orienta, Senhor. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós essa noite, nos orientando, nos dando direção, Senhor, por onde caminhar, Pai. Ah, Jesus, há muito tempo estamos percebendo um vazio dentro de nós. Estamos percebendo, Senhor, que algo dentro de nós não está certo. Não estamos amando ao Senhor como deveríamos amar. Ah, Espírito Santo de Deus, nos ensina a amar Jesus cada vez mais. Nos ensina, Senhor, a amar o Senhor cada vez mais, a entender a sua obra, a viver a sua obra, a curvar diante de Ti, se prostrar diante de Ti, Senhor. Ah, Senhor, nos ajuda. Adoramos. Você pode cantar isso? Adoramos a Jesus, o nosso Salvador. Adoramos ao Cordeiro que por nós se ofertou. Diga, adoramos. Canta, igreja. Adoramos. Declare isso ao Senhor, a Jesus, o nosso Salvador. Adoramos ao Cordeiro que por nós se ofertou. Todo joelho, diga isso. Todo joelho há de se prostrar, toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Adore ao Senhor essa noite, querido. Adore ao Senhor. Adore a Ele que é digno. Adore. Todo joelho. Todo joelho há de se prostrar ante o trono do juízo do Senhor. Mas todo aquele que humilde o aceitar não entrará em juízo. Será salvo. Oh Jesus Cristo de Nazaré.
Desperta o nosso coração, Deus. Pai, estamos vivendo tão frio, Senhor, nesses últimos dias. O inimigo, Senhor, o mundo, a carne, Deus, tem esfriado a nossa relação com o Senhor. Deus, os cultos parecem tão frios, Deus. Jesus, as palavras parecem que não tocam mais o nosso coração. Mas Jesus, nesses últimos dias, Deus, o Senhor disse que não todos, mas alguns se esfriariam. A maioria deles esfriaria o teu amor pelo Senhor, mas não todos, Pai. Nos ajude a te amar, Senhor. Nos ajude a te amar cada vez mais. Nos ajude a te amar cada vez mais. Queremos te amar cada vez mais. Queremos te amar cada vez mais, Senhor.